Shalom, bem-vindos a mais uma edição do Voz de Israel. Aqui no YouTube, você está mais do que convidado, mais do que convidada a nos seguir no Instagram. Aqui aparece Voz de Israel, também no YouTube, programa Voz de Israel Rádio, também no nosso grupo de notícias no WhatsApp, grupo não canal, tem o canal também, é só você escanear esse código e entrar em contato conosco durante toda a semana. E também temos o nosso canal de notícias no WhatsApp, com esse símbolo, onde colocamos notícias diárias. É silencioso, é canal, ou seja, não salta cada vez que colocamos texto novo. Simplesmente você entra e já tem acesso às notícias. Procure lá nos canais eh, nos canais no WhatsApp. Qualquer coisa é só pedir o link e enviamos. Claro, também temos nosso e-mail, que é programavozdeisrael@gmail.com. Bom, começando com os dados, hoje, dia 20 de maio, estamos em 227 dias desde o princípio da guerra. 128 reféns ainda estão mantidos na faixa de Gaza. Não sabemos quantos deles estão vivos, quantos mortos. Sabemos que mais de 30 estão mortos, mas não há certeza de quantos realmente. E sim, anote aí esse hashtag Bring Them Home Now e também Isaías 61. Dadas as dicas, começando com as notícias. Durante o fim de semana, recebemos a notícia sobre o resgate de 3 reféns que foram trazidos da faixa de Gaza. Depois foi adicionado mais um. Aparentemente, o exército, ou seja, tropas do exército e do Shin Bet. Shin Bet é o Shabak, o Serviço Secreto de Inteligência, receberam informações diretas e muito claras dos terroristas que foram presos, que estão sendo interrogados por Israel, eh, de onde estavam os corpos desses 4 reféns: Shani Luk, Amit Buskila, Itzik ou Itzhak Gelanter, Eron Benjamin. Agora, Shani Luk, infelizmente, todo mundo, no dia 7 de outubro, 8 de outubro, nesses dias, todos nós testemunhamos como ela foi morta, arrastada, como o seu corpo foi torturado pelos terroristas, inclusive não poupando muito os detalhes, mas as tropas encontraram, depois que entraram, encontraram a cabeça dela. E agora, depois de 7 meses, encontraram o resto do corpo e Shani ou seja, o seu cadáver foi trazido na sua totalidade a Israel e enterrado, que é uma coisa muito importante no judaísmo, esse encerramento, enterrar. Agora, novamente, todos os 4 foram assassinados já no dia 7 de outubro. Seus corpos, seus cadáveres foram arrastados para a faixa de Gaza e sequestrados. É sabido, isso tem muitos, assim, houve muito no passado, casos de corpos de soldados também que foram mortos em combate e seus corpos foram sequestrados pelos terroristas para o efeito de negociações, ou seja, negociar os cadáveres, negociar os corpos dos israelenses contra corpos ou prisioneiros terroristas vivos. Já aconteceu mais de uma vez e, inclusive, por exemplo, em 2006, que depois, na Segunda Guerra do Líbano, quando 3 soldados israelenses foram mortos, seus corpos sequestrados pelo Hezbollah, e Israel negociou, libertando das prisões
vários terroristas e também entregando vários corpos. Ou seja, é uma coisa assim sinistra, mas é o que acontece. De toda forma, esses quatro, Shani Luke, Amit Bouskila, Yitzhak Gelenter e Ron Benjamin, que foram mortos no dia 7 de outubro. Seus corpos foram... Suas famílias finalmente tiveram a oportunidade de fechar o ciclo. Infelizmente, quase todos os dias, tanto na faixa de Gaza como no norte, há soldados que morreram. Agora, no dia 7 de outubro, morreu uma grande quantia, um grande número de soldados, desde 7 de outubro, 631 soldados, acho que já estão bem mais, desses 200 ou mais de 280, desde a entrada das tropas do exército de Israel na faixa de Gaza, ou seja, quase que diário. Posso contar-lhes que agora, atualmente, não há uma presença muito massiva em toda a faixa de Gaza, mas sim há soldados no norte da faixa de Gaza, há soldados no centro, não muitos, fizeram um corredor, e a maior presença do exército está no sul da faixa de Gaza, na área que é a área de, digamos assim, de disputa, de discórdia entre Israel e Estados Unidos, Israel e o Egito, é na área de Rafah, que é próxima à fronteira com o Egito. E nessa área, inclusive, o exército vasculhando encontrou mais de 50 túneis, ou seja, a parte de todos os quantos 500 túneis com centenas de metros de profundidade, de comprimento dentro da faixa de Gaza. Ainda encontraram mais 50 túneis entre a faixa de Gaza, entre Rafah, especificamente, e o Egito. Não especificamente em concordância, ou seja, não em acordo com o Egito, mas, segundo o governo do Egito, era desconhecida a quantidade dos túneis, ou a presença desses túneis nesta fronteira. Agora, por esses túneis, inclusive, os soldados encontraram, as tropas de Israel, encontraram túneis tão grandes, tão largos, que alguns deles, por exemplo, possibilitavam a passagem de caminhões, nem falar de carros, mas caminhões, de um lado para o outro. Sendo assim, o contrabando de armas, de qualquer tipo de equipamento bélico, vindos do Irã e, quem sabe, de outros países, chegando ao Egito, mais fácil, mais aberto, em porto, dali transportados para essa fronteira entre Egito e faixa de Gaza, ou seja, Rafah especificamente, não era muito difícil. Isso possibilita, e ainda tem possibilitado. Agora, hoje, por exemplo, e todos esses dias, lembrando que há a presença do exército de Israel na faixa de Gaza. A massiva está no sul, mas há também no norte. Não muitos. Segundo o que o exército pensou, haviam destruído todas as fortalezas do Hamas no norte da faixa de Gaza. Bom, hoje, uma notícia não oficial, mas bastante fidedigna, uma fonte bastante fidedigna, o que eu escutei de uma pessoa servindo no exército. Tem uma parte do norte da faixa de Gaza que tem ainda
o que é chamado um acampamento de refugiados. Acampamento de refugiados palestinos dentro da própria faixa de Gaza. Aquele tipo de acampamentos de refugiados que são mantidos pela ONU, que tem interesse em manter palestinos como refugiados dentro da própria faixa de Gaza. E nesta área, Israel não só não entrou, Israel não pode entrar porque está cercada pela ONU, ou seja, é como uma propriedade da ONU. E desta área são lançados foguetes e pequenos mísseis contra as comunidades israelenses no sul de Israel, por exemplo, a cidade de Sderot, que foi uma cidade assolada por muitos anos, quem sabe, depois dos kibbutzim, a primeira cidade a ser quase totalmente arrasada, no dia 7 de outubro, onde um número impensável de pessoas foi morto, foram assassinados. E sim, dali da faixa de Gaza, dentro do campo de refugiados, ou acampamento de refugiados, no norte da faixa de Gaza, controlado, cercado pela ONU. Dali são lançados os ataques contra Israel. Outra coisa, outra fronte de guerra que Israel tem que enfrentar é a Corte ou Tribunal Penal Internacional, a Corte Internacional Criminal, que está na Haia, em Holanda, na Holanda. O promotor-geral dessa corte, desse tribunal, Karim Khan, parece que é libanês, apesar de ter combinado com Israel de receber uma delegação para verificar todas as acusações que esse tribunal tem contra Israel, não esperou e anunciou que tem a intenção de exigir ordens de prisão contra Benjamin Netanyahu, que é o nosso primeiro-ministro, contra o ministro da Defesa, Yoav Gallant, e ele igualou Israel aos terroristas do Hamas, porque ele exigiu a mesma ordem de prisão contra os líderes do Hamas. A acusação contra o Hamas é de crimes contra a humanidade, de crimes sexuais. Sabemos que isso foi uma arma fortemente usada por eles, inclusive contado pelas reféns que foram israelenses que foram libertas, que já estão aqui de volta, e também por crimes de morte, assassinato, de controle de população civil. E o crime de Israel, sim, genocídio, e de castigar a população civil com fome, depravando a população civil de alimentos. Agora, isto não é verdade. O que nós que apoiamos Israel, já sabemos, quem tem acompanhado as notícias, ou seja, não adianta mostrar os fatos de quantos caminhões de ajuda humanitária, com comida, com alimentos, com tudo que é tipo de ajuda humanitária, inclusive remédios, tem entrado na faixa de Gaza. A princípio, Israel disse, não, não vai ser daqui, não, mas sim, estão entrando desde Israel, inclusive até o ponto de que as famílias de reféns e outros que estão contra o fato de que Israel está providenciando ajuda humanitária para a faixa de Gaza. Muitos têm atacado os caminhões que saem daqui, tentado bloquear, mas Israel sucumbiu à pressão de aumentar mais e mais, já chegamos a mais de 500 caminhões por dia com ajuda humanitária que entra na faixa de Gaza. E nem falar também de que Israel proporcionou ou
tem ajudado os Estados Unidos, que fez como uma doca flutuante no mar da faixa de Gaza, é, cerca como um porto flutuante, também com o propósito de levar ajuda humanitária, de tanto falar essa expressão também, ajuda humanitária, já é cansativo, mas alimentos, remédios, tudo que uma população civil possa precisar. Lembrando que os terroristas do Hamas e da Jihad Islâmica se infiltram entre a população civil. E a outra coisa que também vimos em vídeo pelas câmeras, pelos drones do exército, filmando claramente como o Hamas ataca os caminhões assim que entram na faixa de Gaza, como são ajudados pela ONU, como também, na semana passada, eu até procurar esse filme, que eu não posso reproduzir aqui, mas eu vou compartilhar nas redes sociais, como militantes terroristas armados do Hamas eh, se juntaram aos trabalhadores da ONU e simplesmente saquearam os depósitos de ajuda humanitária, os depósitos da ONU com ajuda humanitária lá na faixa de Gaza. Agora, toda essa ajuda humanitária que é para ser dada grátis à população, justo para que eles não passem fome, senhor Karim Khan. Essa ajuda humanitária que foi saqueada da ONU pelo Hamas e com a ajuda da ONU está sendo vendida a preços incrivelmente altos nos mercados da faixa de Gaza à população civil. Isso tem muitas provas, mas é claro, não vamos confundir o mundo com os fatos, inclusive a Corte Internacional. Bom, só lembrando onde está a faixa de Gaza, aqui no sul, que é o Egito, faixa de Gaza, toda essa região aqui ao sul de Asdod, até mesmo sul de Ashkelon, nome de uma cidade que não aparece aqui, mas é aqui ao sul. E, como já dissemos, eles continuam lançando mísseis contra a população civil. Já no Líbano, Hezbollah também continua abrindo fogo, lançando mísseis de grande alcance, de largo alcance contra Israel, atingindo populações, comunidades na Galileia. O Líbano está aqui, a Galileia, inclusive cidades como Haifa sentiram essa semana os sons, ouviram bem forte, bem nítidos, os sons do Iron Dome, da cúpula de ferro, destruindo mísseis que estavam em seu caminho. Infelizmente, isso continua, mas Israel continua reagindo. E o que nos parece está claro, o que o Hezbollah quer arrastar Israel para uma guerra. Só que, se isso acontecer, será um pouquinho mais, haverá um pouquinho mais de destruição que está havendo na faixa de Gaza. Porque Israel não está atacando com toda a força, nem na faixa de Gaza. Está fazendo muito, como eles dizem, ataques cirúrgicos, seja tanto no sul do Líbano, em todas as fortalezas do Hezbollah, como na faixa de Gaza, atacando o Hamas, Jihad Islâmica. Agora, tanto o Hamas como o Hezbollah são dois órgãos terroristas ajudados plenamente pelo Irã. Todo mundo deve, não sei, vocês também devem ter visto, sobre o acidente de helicóptero no qual o presidente do Irã morreu quando seu helicóptero caiu. Ele não foi o único, com ele estava o ministro
de Relações Exteriores. Aparentemente, eram 3 helicópteros que caíram na fronteira com Azerbaijão. A pergunta aqui em Israel é: será que isso terá impacto, algum tipo de impacto na guerra, ou influenciará em alguma coisa a guerra com o Hamas? Aparentemente não. Em Israel tem havido manifestações, inclusive positivas, algumas até um pouco engraçadas. Bom, vamos deixar essas brincadeiras de lado, mas, de toda forma, a morte do presidente iraniano Ibrahim Raisi e o ministro de Relações Exteriores Hossein Amir Abdullahian não é tema central da sociedade em Israel, mas, de toda forma, pelo fato deles terem morrido, então há quem pense que, de repente, o Irã não vai estar tão concentrado agora no luto, que não vai se concentrar na ajuda ao Hamas, no apoio que tem dado ao Hamas e ao Hezbollah, que quem sabe o ritmo da guerra, tanto na faixa de Gaza como no Líbano, pode diminuir. Provavelmente esse não será o caso, porque apesar de receberem muito apoio do Irã, eles são órgãos independentes. Então, provavelmente continuarão com com as suas ações, ou seja, isso não será afetado. Mas sim, diga-se de passagem que já de princípio Israel foi acusada de de ter causado o acidente. Do princípio, Israel disse: não, não somos responsáveis, não aceitamos e não. Mas esta é a situação. Os protestos contra o governo já não como os protestos que eram antes de 7 de outubro, ou seja, até 6 de outubro. Os protestos contra o sistema jurídico, já nem se fala mais nisso. Os protestos agora são contra a forma como o governo está manejando, ou dirigindo, administrando a guerra, principalmente em tudo que tem a ver com os reféns. Lembrando, 128 reféns ainda estão na faixa de Gaza. Entre eles, esperamos que ainda estejam vivos 2 crianças pequenas, que um deles já, já completou o seu primeiro ano no cativeiro, o outro já deve ter completado 5, se é que ainda estão vivos. E a mãe dos 2 ruivinhos, Xiribibas, e o pai. Ou seja, dos 128, esses 4 ainda estão lá. E entre eles ainda está o brasileiro Michel Nissenbaum. Então, lembrando de todos eles, há pessoas de 20 nacionalidades, ou seja, israelenses com nacionalidade dupla, mas 20 nacionalidades estão lá. França, Brasil, Estados Unidos, Alemanha, entre outros, Filipinas, etc. E alguns países africanos. Agora, tudo que podemos fazer é exigir que eles retornem. E sim, todos os protestos que acontecem, eu pessoalmente não sei até quanto esses protestos podem ajudar, mas eles têm acontecido. Em alguns casos, têm se tornado violentos. Eu creio, é, eu vejo que em alguns casos se misturam os protestos, até causando um tipo, segundo as famílias dos reféns, os protestos contra o governo, que ocorrem às vezes alguns metros de distância dos protestos das famílias dos reféns, muitas vezes ao mesmo tempo, e, e às vezes se misturam e não é muito do agrado das famílias, mas
Segundo elas, os protestos contra o governo causam um tipo de dano com relação a isso. Mas, bom, isso é coisa deles. De toda forma, nós continuaremos lembrando, continuaremos falando, é, e continuaremos tratando também de ajudar no que for possível por aqui. Lembrando que antes de continuar, antes de fechar, nós aqui estamos em oração, em- com os nossos corações partidos com tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Eu sei que Israel enviou ajuda, ou disse que enviará ajuda através das máquinas de purificação de água para transformar a água, qualquer água suja em água potável. E isso realmente é muito bom de ver. E bom, no que diz respeito àquilo que nós podemos fazer e como podemos unir, se você tem alguma forma ou quer de alguma forma se voluntariar, há várias formas de se voluntariar. Antes de continuar de falar aqui do projeto, você pode ir lendo por enquanto aqui do projeto Bálsamo do Guiladi. Você é bombeiro? Olha, 2 bombeiros australianos vieram a Israel, se voluntariaram, passaram por várias estações de bombeiros aqui em Israel, principalmente no norte, porque por causa dos mísseis tem acontecido muitos incêndios. Então é essencial, claro, apagá-los. Inclusive houve um incêndio muito grande perto de Jerusalém, que não tem nada a ver com os mísseis ou foguetes, mas sim com o clima, que está muito quente. De toda forma, 2 bombeiros vieram a Israel, eles vieram da Austrália, como voluntários, por conta própria, e ajudaram e deram um pouco de treinamento, de ajuda no que eles podiam aos bombeiros daqui de Israel. Então, olha só, mais uma ideia. Outros têm vindo para a colheita. Eu sei que grupos de jovens de várias igrejas dos Estados Unidos vieram a Israel para ajudar na colheita nas comunidades do sul de Israel, também no norte de Israel, mas principalmente no sul, onde as plantações precisam ser colhidas antes que sejam eh, se frutas, verduras, legumes não são colhidas a tempo, então é claro que se estraga, o que é uma pena. Vieram e ajudar. Então, tem outras formas. E também existe sempre a Sarel, que é um tipo de voluntariado no Exército, inclusive tem um escritório no Brasil. É, inclusive, eu sei que a Ju está assistindo. Por favor, passe para que possamos colocar aqui os detalhes também, fazer um anúncio aqui da Sarel. Chegou um grupo, um grande grupo de voluntários da Sarel aqui em Israel essa semana, e é muito bonito de ver, ou seja, eles ajudam em coisas que os soldados precisam estar ocupados com muita coisa, tem muitos soldados feridos, então a força, a mão de obra, né, dos soldados precisa ser, eles precisam de ajuda de toda forma. Outra ajuda é esse projeto de saúde mental, emocional. Eu sei que tem algumas, principalmente psicólogas brasileiras, a maioria, se não todas, eu acho, da mesma cidade de Belo Horizonte, aqui ajudando no projeto, atendendo pessoas. Eu sei que alguns casos já terminaram o atendimento. É, entra em contato. Agora, se você escreve para o nosso e-mail com relação ao projeto, a esses, se você quer, você é brasileiro, vive em Israel e quer atendimento através desse projeto, então escreva para o nosso e-mail, programa vozdeisrael@gmail.com, mas diga, escreva não só, envie um e-mail sem nada,
escreva conteúdo no e-mail, para que a gente possa saber o que você precisa. Essa é uma forma. A outra forma é, se você tem cuidado, se você é um cuidador, você também precisa de ajuda. Então, também tem esse projeto da psicóloga Rosana Aronson, que também é muito importante, esse projeto dela, então, recomendo. Então, para esses dois projetos, Bálsamo do Viladi, Cuidado Cuidador, escrevam para o nosso e-mail e especifique no e-mail o que exatamente você precisa. Novamente, também no e-mail, você pode pedir o link do nosso canal de notícias no WhatsApp. E, novamente, Voz de Israel no Instagram, programa Voz de Israel Rádio no YouTube, e escanear esse código. Eu vou ficando por aqui, quero novamente agradecer a todos vocês por acompanharem. Inscreva-se no canal, comente aí embaixo e registre-se, ou seja, inscreva-se para receber notificação de quando o programa, quando esse podcast vai ao ar. Quando estamos, às vezes, ao vivo, com pequenos vídeos de vários outros assuntos, enfim, uma variedade de coisas. E para qualquer pergunta, escreva para o e-mail, mas escreva, não só mandar o e-mail vazio, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Eu sou Raquel Rachevski Scapa. Acompanhe-nos no canal e no grupo durante toda a semana. Shalom de Praçada Israel. E lembrem-se, Am Israel, Chai, o povo de Israel vive. Eloé Israel, Chai, o Deus de Israel vive. Shalom e até a próxima.